Olá, hoje estamos começando mais um programa aqui na TV Betel, que é o Fala Pastor. Do meu lado, pastor Elias Silva, nosso pastor presidente aqui da igreja. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Hoje nós vamos bater um papo legal, vamos falar sobre o cenário político atualmente e qual o papel da igreja no cenário político, também no cenário nacional aqui do nosso Brasil. Fique ligado, essa é a sua TV Betel e Projeto Gênesis, unidos por você. Estamos de volta aqui na TV Betel, do meu lado, o pastor Elias Silva, o nosso pastor presidente aqui da igreja. Pastor, a igreja e o cenário político, como a igreja vê, assim, consegue viver nessa situação? A igreja e o cenário político, a igreja ela está aqui para observar, orar e agir. Agir sem se comprometer. Agir na função de igreja, na função de liderança e sem se comprometer. Eu sempre digo o seguinte, nós temos o papel de participar e não nos envolver. O que é isso? É um papel, parece que meio tendencioso, a omissão? Não. Historicamente falando, Reinaldo, toda vez que a igreja se envolveu com a política, a igreja se corrompeu. Toda vez que a igreja participou dentro da democracia que nós temos aqui principalmente, nesse país maravilhoso, a igreja se deu bem, porque o papel da igreja é esse, abençoar, orar pelas autoridades, cobrar as autoridades aquilo que necessário for, por isso que não há necessidade de se envolver, porque se envolvendo se corrompem e não pode se cobrar. Bacana isso aí, só que se a gente for analisar hoje, a Igreja Batista, pelo menos a nossa igreja aqui, a Igreja Batista Betel Novo do Cordeiro, tem um projeto social que é o Projeto Gênesis. Como a igreja consegue trabalhar com esses projetos sociais e o anseio político, né? É comum, né? Aquele que não é visto não é lembrado. E quando você é visto, você é lembrado. E a gente sabe que é comum, tem que saber lidar com isso. Então, algumas propostas já vieram. Algumas vezes nós já até pensamos em ter alguma proposta com respeito a isso, um projeto específico para isso. Mas entendemos até aqui, até esse presente momento, de que não é um plano absoluto de Deus para nós nisso. Talvez é um plano do homem. E um plano do homem ser um plano de Deus, então, o que não aconteceu ainda é porque não há um plano absoluto de Deus. E a gente não quer trabalhar nessa área no plano permissivo, mas sim absoluto, não só permissivo. E agora isso é normal, aliciamento, falarem que tem, ou que fez, ou que não fez, é normal. Mas a gente tem realmente conseguido lidar com isso de uma forma com sabedoria e com caráter limpo com respeito a isso. Agora, pastor, na última convenção, na votação na sessão da Câmara lá sobre as verbas para alguns projetos sociais, para umas instituições, a Igreja Batista Betel, com o Projeto Gênesis, ela não foi nem colocada num papel lá para ser aprovada. Mas o Projeto Gênesis em si já apresentou alguma proposta lá para ter alguma aprovação nesse sentido? O Projeto Gênesis, há de se dizer aqui que o Projeto Gênesis ele é uma ONG, é constituída em ONG, com a diretoria própria, e com estatuto, claro, independente da igreja, onde eu sou o presidente, assim como da igreja, né? Estou o presidente, assim como estou o presidente da igreja, e dentro do Projeto Gênesis temos 24 projetos sociais. Desses 24 projetos sociais, 6 projetos são projetos oficiais que poderiam ser inscritos para que houvesse o cumprimento da lei, né? Para se adquirir uma verba. Mas nós sabemos que a terra onde nós pisamos é uma terra que muitas das vezes o acesso tem que ser por caminhos que não é os caminhos que a gente entende que deveriam ser. Nós temos o princípio, eu costumo dizer, Reinaldo, que princípio não se quebra, não se negocia. Protocolo, sim. Protocolo se quebra, protocolo se negocia, mas princípio não. Nós temos princípios que nós não negociamos. E se tratando também de Câmara, aqui em Birité, nós sabemos que tem 2 ou 3 ali que são exceções, e os demais não entendem o que é isso, o que é socorrer quem precisa. Infelizmente, a situação é meio complicada aqui na nossa cidade. Agora, pastor, em relação a essa situação atual do Brasil, esse cenário político
do Brasil ultimamente, aí, principalmente nesse domingo, que foi aprovada aí, já está indo para o Senado, sobre o impeachment aí da nossa presidente. Como o senhor vê essa questão? Eu vejo isso como um mal necessário. Há duas situações que nós temos que avaliar que são importantes. Isso tudo que está ocorrendo no Brasil hoje é omissão da igreja. Eu tenho que colocar isso aqui bem claro, porque a liderança, nós temos que se lembrar, Reinaldo, que essa presidente que está aí, que é constituída, e nós temos que respeitá-la enquanto for, orar por ela, a Bíblia nos ordena assim, essa que está aí, ela foi eleita e algumas denominações elegeram ela. Pastores fizeram acordo, é só olhar na internet. A igreja evangélica tem uma grande participação nesse governo que está aí, uma grande participação. É só olhar na internet que vocês vão ver como é que foi fechado alguns acordos, convenções de igrejas com nomes. E agora a igreja omissa não ora para que se resolva. Então eu creio que isso tudo que está acontecendo é uma permissão de Deus, pela omissão da igreja. E entendo também que a humildade precede a honra e a soberba a queda. E pela soberba do partido, pela soberba desses que estão no poder, o próprio Deus interviu e estão julgando eles em queda livre. O cenário nosso hoje está muito assim, pesado mesmo. Isso também serve até como aprendizado também, né, pastor? Para algumas igrejas, para nós, principalmente nós cristãos aí, saber até mesmo administrar os nossos dinheiro, administrar também, inclusive nesse ano político, isso aí serve até de orientação para a gente, nesse ano político, é quem merece realmente o voto ou não, né? E uma coisa também que tem que se observar, e eu até gostaria que os amigos, né, que nos assistem, olhassem, porque eu ainda não vi, na história da teologia, eu não vi ainda algum acordo ou alguma parceria entre a política e a igreja que deu certo. Não vi na história também humana. Pelo contrário, toda vez que a igreja se envolveu, teve prejuízos irreparáveis. Toda vez que a igreja participou, houve-se lucro. Então, nós entendemos que o que tem faltado hoje, e o povo também, cada povo tem aquele governo que merece. Nós estamos falando aqui do governo hoje, atual, que está sofrendo toda essa investigação, mas foi o povo que elegeu. É um governo legítimo. Está lá eleito pelo voto, pelo poder da democracia maravilhosa que nós temos no Brasil, e o povo elegeu. Então, cada povo tem o que merece. O povo pede Saul, tem Saul. Davi, se é o tempo de Davi, Deus o sabe. E também eu não vejo, sinceramente, no momento, no quadro, no cenário político, eu não vejo opção. Eu creio que se hoje, qualquer coisa que acontecer hoje dentro do cenário que está aí, nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Agora você concorda de pastor candidatar para algum cargo político aí, prefeito, vereador, deputado? Eu concordo do pastor renunciar, ter o caráter e ser homem o bastante, e dar uma carta de renúncia para a sua convenção, para a sua ordem, ou para a sua congregação, e renunciar o cargo pastoral, ou no mínimo, se licenciar do cargo pastoral e pleitear um cargo político, se ele quiser. Mas o problema todo é que no Brasil não ocorre assim. Geralmente o líder, o pastor, o padre, o sacerdote, o líder religioso, ele quer comer dos dois lados. Se não der certo nenhum, eu tenho outro. Então temos que ser honestos com nós mesmos, que eu creio que a verdadeira faxina que está precisando é no meio de cada instituição. Antes da gente olhar para o governo, temos que olhar para nós mesmos. Verdade. Isso é o início de mais um programa aqui na TV Betel, como eu falei, é o programa Fala Pastor. Sempre vai estar aqui o pastor Elias Silva, que é o nosso pastor presidente aqui da Igreja Batista Betel. Pastor, agora fala para nós, se tem alguma pretensão política nessas eleições ou eleições futuras? Possivelmente, aproveitando toda essa nuvem que está aí no Brasil, eu acho que eu vou me candidatar a presidente. Eu acho que eu tenho grande chance, né? Quem sabe, né? O Tiririca disse, o grande pensador Tiririca disse que pior do que estava não ficava. E acabou que ficou, né? E no termo de tudo ficou. Então eu acho que eu vou aproveitar isso tudo e vou me candidatar a presidente, porque se for olhar pelo tanto que se fala nessa cidade de Birité e pelo tanto de linguarudo que me promove, porque aqui em Birité nós temos uma grande imprensa dos linguarudos. Eles me promovem a prefeito, me promove a vice-prefeita, a vereador não, porque eu
Eu não estou nesse nível assim, eu quero algo maior. Então, eu acho que eu vou a presidente mesmo da República, ou talvez, aproveitando as eleições dos Estados Unidos, se der tempo, Quem sabe? candidatar como presidente dos Estados Unidos. Seria boa importante. também, né? É isso aí. Essa é a sua TV Betel e Projeto Gênesis, unidos por você.